Espero que... Boa noite, meus amigos. Espero que estejam todos muito bem. Embora o país esteja neste momento um bocadinho mais delicado e instável do que é normal, por isso mesmo eu vou-me esforçar por ser o mais preciso possível em relação a todas as pessoas e fazer o melhor possível com as previsões para julho deste ano. E, como habitualmente, vou separar por dias, porque é muito importante. Na maior parte das vezes não se consegue dizer que para o Carneiro, Touro ou Gêmeos o julho vai ser um mês ótimo ou menos bom. Depende essencialmente, e as pessoas que me costumam seguir já o sabem, depende essencialmente do dia de nascimento. Aliás, todas as vezes, as previsões para o mês de junho, foi isso mesmo exatamente que aconteceu. Quer dizer, houve, como eu frisei muito bem, pessoas que eram bastante mais favorecidas e outras que infelizmente estavam num momento mais delicado. Veja, por favor, o realizador, se está o som em condições. Ok, pronto, porque temos aqui um microfone novo e para eu ter a certeza que as coisas estão bem orientadas. Bom, vamos começar então, como sempre, pelo signo de Carneiro. Já uma vez usei outra sequência porque os peixes e os aquários muitas vezes acabam por reclamar, porque eu falo muito depressa quando chego ao aquário e aos peixes. Mas isso não vai acontecer desta vez, porque eu vou tentar dividir o tempo da melhor maneira possível. Ora bem, para os nascidos sob o signo de Carneiro, temos, como sempre, estas tabelas. E penso que as pessoas estão lembradas que estas tabelas são exatamente estas tabelas que eu faço aqui, tipo como apanhado, como lembrete, porque eu não posso decorar 365 previsões, era impossível. Obviamente que isto é um apanhado, eu recortei e colei, fiz um corte e cose, digamos, das tabelas que no fundo estão neste livro. Ou seja, no livro 2020 estão as tabelas para os 12 signos e é de lá que eu retiro as previsões para o mês de julho, que é o mês que nós estamos a começar neste momento. Portanto, há sempre mais favorecidos, outros menos favorecidos, e convém explicar porque é que alguns são mais favorecidos. Porque há planetas, de uma maneira geral, que ao longo do mês de julho vão poder beneficiar mais alguns nativos do signo de Carneiro. Eu aqui neste apanhado tenho já as previsões para julho, agosto e setembro, mas obviamente que eu vou dar mais importância e apenas importância aos nascidos sob o signo de Carneiro e diretamente relacionados com este mês de julho. Como podem ver, e aliás eu vou passar a mostrar e vou já marcar, grande parte dos nativos de Carneiro estão bastante bem classificados. Se virem, grande parte dos nativos de Carneiro, no mês de julho, mês de julho, há imensos, até dia 8 ou 9 de abril, de uma maneira geral, as características de Carneiro, quando eu ponho só o mais e não ponho nenhuma letra, quer dizer que as características de Carneiro, combatividade, energia, desafio, ardor, paixão, etc., estão a seu favor e, portanto, para todos estes, de 21 de março, vou relembrar, de 21 de março a 9 de abril, é, por princípio, um bom período. É um período em que os carneiros podem, com a sua energia natural, acabar por vencer qualquer problema ou qualquer dificuldade. Já o mesmo não se passa, e agora vou assinalar com muito cuidado, aliás, eu já vou falar da última gravação. Eu na última gravação já tinha avisado para o mês de junho que havia uma série de nativos de Carneiro que estavam num período bastante delicado. Eles não são exatamente os mesmos que eu disse o mês passado. Porquê? Porque os planetas, nomeadamente Júpiter, Plutão, eles vão andando um bocadinho para a frente ou um bocadinho para trás e as datas variam um pouco.
Mas só para vos dar uma ideia, sobretudo os nascidos a 12, 13 e 14 de abril, podem, ao longo deste mês de julho, sentirem-se não completamente bem. Sentirem-se angustiados, insatisfeitos, com uma tensão interior acima do normal. Aliás, eu vou explicar ainda melhor. Os 8, 9, reparem, os nascidos a 10, 11 e 12 de abril também, além do Plutão, têm também aqui um problema, uma dificuldade, um desafio muito grande vinda de planeta Júpiter. Portanto, é como se diz, há alguns carneiros que vão ser objeto, vão ser vítimas de algum modo de grandes desafios. Sobretudo a partir os que nascidos entre 10 e 14, de uma maneira geral. Os 15 e os 16, já como tinha acontecido no mês passado era os de 18. Tinham passado, como eu disse, na gravação podem ver que foi o número 27, creio eu. Foi o selfie direto, número 27, creio eu. As previsões para junho. Penso que hoje é 28 ou 27. Já confirmo. Pronto, mas já vamos ver. Eu tinha dito que os de 18, vamos lá, estavam aqui entre dois focos, os 18 de abril, mas este mês são no fundo os de 15 e 16 de abril, que de algum modo vão poder dar aqui uma volta. E infelizmente não há assim muito boas notícias para os nascidos a 17, 18, 19 e 20 de abril, e eu explico já porquê. Como veem, os 17, 18, 19 e 20 de abril já vão estar sob uma tensão muito grande, uma indisposição, um incómodo, um peso, uma ansiedade, algumas dificuldades. E porquê? Motivados em que planeta? Qual é o planeta responsável por este clima mais adverso? Será o planeta Saturno. Por isso, eu pus justamente S-, S-. Embora tanto uns como outros, este grupo de carneiro e estes, têm um mês um bocadinho mais difícil, mas com situações completamente diferentes. Eu penso que os 12, 13, 14 de abril vão estar mais insatisfeitos, engasguei-me, mais insatisfeitos, com maior tensão. Eu diria, se pudessem, se querem o meu conselho, respirem fundo, vão ultrapassar as coisas se não chegarem em situações limite, porque estes de 12, 13 e 14 de abril podem estar entre dois fogos, entre duas tensões, com uma necessidade, com a sensação até de serem um bocadinho perseguidos. Quanto aos 17, 18, 19 e 20 de abril, eles vão sentir que o mundo está contra eles. E aqui chama a atenção de um ponto muito trágico e que não é muito fácil falar, é que ao longo destes últimos dias, desta última semana, eu recebi dezenas, se não centenas, de mensagens a perguntar em relação àquele trágico acontecimento com um dos nossos mais conhecidos atores que trabalha para a TVI, e que as pessoas perguntavam, mas qual era o acontecimento, a circunstância planetária, já tinhas feito ou não tinhas feito o horóscopo dele? É verdade, eu não tinha feito o horóscopo, mas sabia muito bem o dia de nascimento, e tão bem sabia o dia de nascimento que já no livro para 2020, eu, para responder a essas pessoas, e reparem, já se fez debates na televisão, já se fizeram não sei quantos programas de televisão sobre isto. As redes sociais estão cheias de comentários, de situações, cada um dá a sua opinião, e isto também desgosta, porque parece que as pessoas depois, porque é que os amigos não ajudaram, porque é que não sei o quê, como se as pessoas muitas vezes tivessem culpa daquilo que acontece a cada um de nós e às tensões que nós, às vezes, temos ao longo da vida. O que é certo, e de uma maneira muito simples, porque eu não quero alongar muito em relação a este ponto, que é um ponto muito delicado para mim, inclusivamente, não é muito fácil de digerir e até analisar astrologicamente estas situações, mas para responder de uma maneira muito simples, basta fazerem o seguinte: se forem ao meu livro de 2020, vejam por favor a página 23. As pessoas que tiverem este livro,
as pessoas que comprarem, que tiverem este livro ou que queiram ir a uma livraria, vejam por favor o que é que eu escrevi na página 23. Ora, eu mencionei justamente o ator que teve este problema terrível e que nos afetou a todos e que nos melindrou, sensibilizou a todos, porque isto foi um choque, penso eu, para todo o país, porque nada fazia supor que havia aqui uma tensão tão grande. Ora, o que é certo é que havia justamente essa tensão, era tão forte que eu, já quando fiz este livro, o ano passado, tinha apontado aqui alguns nomes de pessoas que, por acaso, por azar, ou por sorte, ou porque, pronto, porque se calhar o destino tem bastante força na nossa vida, que poderiam estar, digamos, na berlinda, podiam estar num momento de grande tensão. E para aqueles que me perguntaram quais são os planetas e porque é que isso aconteceu, qual era o planeta que estava, no fundo, a influenciá-lo, ou porque é que aquilo teve aquele desfecho horrível, etc. Porque, acredito, foram dezenas, centenas de pessoas que sofreram, tal como eu, quando souberam esta notícia. Para esses, eu digo-lhes, nesse caso, vão ver a tabela da página 38, que é esta. E vejam o dia 20 de Abril. E o dia 20 de Abril, as pessoas nascidas no dia 20 de Abril, no qual ele se inclui, naturalmente, porque ele nasceu no dia 20 de Abril, estavam desde março e até agosto próximo, debaixo de uma carga fortíssima planetária. Como podem ver. Portanto, se virem, aqui temos o planeta negativo desde março até agosto. Portanto, não foi caso único, infelizmente há mais pessoas que nasceram no dia 20 de Abril e é possível que aquelas pessoas que nos estão a ouvir e que tenham nascido, que nasceram no dia 20 de Abril, 19 de Abril, 18, 19 ou 20 de Abril, possam sentir ao longo deste ano um tormento. Aliás, eu dizia aqui que podem sentir-se sós, com dificuldades, problemas de ordem profissional, de sensação de que eu, aliás, pedia aqui e espero que estas pessoas, nascidas nestes dias, não sejam muito atormentadas por estas predisposições astrais bastante negativas ao longo deste ano de 2020. Pronto, isto é apenas uma nota, isto não é mérito de ninguém, isto não é mérito meu, isto é o mérito justamente da astrologia. Porque as coisas estavam marcadas. Havia um planeta Plutão, Saturno, estava no fundo aqui uma conjugação planetária extremamente delicada e, obviamente, isto junto com traumas, sensibilidades, momentos que não são muito fáceis para todos nós. Eu concordo com aquelas pessoas que às vezes comentam comigo, estamos todos numa época mais delicada. Obviamente que estamos, porque estamos limitados, estamos presos, estamos limitados por circunstâncias que nós não conseguimos dominar. Obviamente que as dificuldades da nossa vida e estes momentos de sofrimento fazem-nos evoluir, naturalmente, fazem-nos pôr em causa, fazem-nos pelo menos pensar que não somos reis do mundo, que as coisas não dependem apenas de nós, há circunstâncias que nos ultrapassam e muitos de nós, como eu já tenho conversado com outras pessoas, aprendemos a conhecermos melhor nestas alturas mais delicadas. Talvez seja o único benefício destes momentos mais atormentados. Bom, falando do signo de Carneiro, já falámos. Portanto, para recordar aqui, os de 21 de março a 9 de abril, por princípio, estão com capacidade de ultrapassar os problemas. Já os de 10 a 14 de abril estão, digamos, com desafios muito grandes. Atenção, não façam situações limite, não caiam em situações extremas. Contem até 10, tentem ver as coisas por outro ponto de vista e, sobretudo, os 17 a 20 de abril, realmente a tal data que se falou agora, estarão ainda até agosto, debaixo de uma influência bastante negativa, que era a sensação da pessoa não controlar daquilo que se está a passar consigo própria, consigo mesma, e Saturno, normalmente, que é o planeta que está neste momento a afetar estes carneiros, dá a sensação do mundo estar contra eles. Deus não conseguiu. Os carneiros são gente muito lutadora. O que é incrível é que nestes momentos, quando o Saturno está contra, sobretudo, tratando-se de um carneiro, o carneiro fica com a sensação de que, então e eu? Onde é que está a vida? Como é que eu vou dominar isto? E pode perder, digamos, o sentido
da autoconfiança e esse sentido da esperança e da fé na vida, etc, etc. E, portanto, isto perturba naturalmente, profundamente, cada pessoa. Vamos, portanto, passar ao signo de Touro e que, como já temos comentado, ao longo do ano de 2020, o touro, de algum modo, vai ser bastante beneficiado. Não quer dizer que um touro ou outro, porque reparem, estamos aqui a falar do signo solar, não estamos a falar do signo ascendente. Porque, obviamente, alguns, aliás, eu já tinha dito isto, aliás, se quiserem fazer, qual foi as previsões de junho? No Selfie Astral 27, exatamente. E no 28 nós fizemos aqueles mapas Pronto, astrais. é assim, eu até tinha aqui um comentário, se as pessoas tiverem, viram o último Selfie Astral, que foi o número 27, que está no nosso canal do YouTube, vejam o que é que eu disse para os nascidos no dia 20 de Abril, o que é que eu disse aos 10 minutos e 38 segundos. Porque foi justamente aí que eu falei especialmente, no princípio de junho, fiz um aviso especial para as pessoas nascidas a 19 e 20 de Abril, aos 10 minutos, ponham a correr, está lá os minutos e os segundos do vídeo, a 10 minutos e 38 segundos, vão poder ver o que é que eu disse, obviamente de uma maneira muito mais simples, porque uma coisa é estar aqui, digamos, a fazer um livro, e no livro tenho uma capacidade de síntese e de rigor muito maior, nestes selfies diretos, em que eu tenho que falar de tanta coisa ao mesmo tempo, obviamente, mas eu fui verificar e realmente aos 10 minutos e 38 segundos desse vídeo número 27, eu tinha chamado a atenção para os problemas que poderiam passar as pessoas nascidas a 19 ou a 20 de Abril. Infelizmente foi o caso. Bom, por essa mesma razão, e para contradizer esta predisposição mais difícil dos carneiros, de uma maneira geral, os taurinos, ao longo do mês de julho, como podem ver, eles estão, desde o princípio ao fim, eu vou mostrar isto, porque eu gosto, reparem, eu tive que fazer cálculos, estas coisas não se fazem de cabeça, e portanto eu tive que fazer cálculos, e os cálculos indicam que para o mês de julho, do princípio ao fim do mês de julho, por princípio só há sinais mais e não sinais menos, como tinha havido aqui para os últimos dias do signo de Carneiro. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os nativos de Touro estão mais bem situados. Não quer dizer que seja um mês maravilhoso para os nativos de Touro. O problema é que eles estão muito mais bem situados do que, vou já dar alguns exemplos, do que alguns nativos do signo de Carneiro, como nós falamos agora, do que alguns nativos do signo de Balança, alguns nativos do signo de Caranguejo e alguns de Capricórnio. Porquê? Porque estes 4 signos, Carneiro, Balança, Capricórnio e Caranguejo, vão ter desafios muito poderosos, aliás, como se tem visto e como algumas pessoas provavelmente já sentiram. Eu também tenho recebido algumas mensagens, mesmo aqui no YouTube, das pessoas, você falou no meu dia de nascimento e tal coisa. E realmente, pronto, muitas das pessoas vêem-se abraços, vêem-se limitadas justamente por causa destas tensões planetárias que eu falo aqui. Mas, portanto, queria só dar os meus parabéns, porque, por princípio, mesmo assim, dentro desta época mais delicada, mais difícil que todos nós estamos a passar, cada um à sua maneira, e dependendo, recordo aqui, dependendo, obviamente, do nosso signo ascendente, que ele tem aqui um peso muito grande, os taurinos não vão ser dos mais castigados, nem pouco mais ou menos. Antes, pelo contrário, por princípio, o julho, eu ainda poderia dizer que os nascidos a 1, 2, 3 de maio, os taurinos de 1, 2 e 3 de maio, e os taurinos nascidos entre 11 e 16 de maio, até vão ser muito beneficiados. Também uma palavra calorosa para os nascidos entre 18, 19, 20 e 21 de maio. Reparem, porque isto obedece a cálculos, não é por acaso. Porquê é que eu digo que 1, 2 e 3 de maio podem ser mais favorecidos? Porque o Urano está a favor. O Urano são ideias, grupos, coisas novas, remodelações de ordem tecnológica, profissional, etc. Os nascidos a 11, 12, 13, 14, 15 e 16, por causa de outros planetas, que neste caso até são 2,
Portanto, é uma posição bastante benéfica. Júpiter e Neptuno, portanto, podem até ter uma melhoria, um aumento, uma retoma de uma atividade, qualquer coisa que lhes vai dar um alento que se calhar não sentiram nos últimos tempos. E, por fim, os 18, 19, 20 e 21 de maio são os que vão ser, digamos, beneficiados por Saturno. E o que é que o Saturno... De que maneira é que o Saturno nos ajuda na nossa vida? Vai-nos dar um sentido de rigor, de persistência, de realismo e dá-nos muitas vezes a paciência para dizer eu não consigo já, mas consigo daqui a alguns meses. Portanto, espero bem que os nascidos a 18, 19, 20 e 21 de maio sintam ao longo do próximo mês de julho esta fé de que não é agora, mas vai ser dentro em breve. Todos os outros, nomeadamente os nascidos entre 21 de abril e 30 de abril, os nascidos entre 4 de maio e 10 de maio e os nascidos a 17 de maio têm aqui um sinal mais. Portanto, de uma maneira geral, vai ser um mês, penso que promete, ou seja, é um mês para avançar, para a pessoa ter mais fé em si própria e até, quem sabe, de 11, espero não me enganar, de 11 a 16 de maio podem até ter boas notícias, um convite, um trabalho, uma situação que pode ser benéfica, exceto se tiverem um ascendente Capricórnio, um ascendente Balança. Às vezes as coisas podem ser um bocadinho mais difíceis para estes taurinos, mas de uma maneira geral penso que vai ser um mês de julho muito positivo. Portanto, não há aqui vermelhos, reparem, porque eu não posso pôr bolinhas vermelhas porque não há sinais vermelhos. Já no caso dos Gêmeos, tenho aqui uns sinais vermelhos. Sim, senhor. Mas são poucos. No fundo, reparem, eu vou assinalar tudo que é para vos poder... Reparem, isto tem a ver com cálculos astrológicos. E os cálculos não falham, quer dizer, os cálculos estão lá. Obviamente, nós não somos máquinas e os astrólogos e as previsões astrais não são infalíveis. Porquê? Porque eu estou aqui a fazer cálculos de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão e ainda faltam outros elementos, como o ascendente, como o signo do Sol, o signo onde nós temos a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, etc. Portanto, há ainda mais 5, 6, 7 fatores que deveríamos levar em consideração. Mas é impossível, porque eu num livro destes eu não posso fazer, quer dizer, já estou a fazer previsões para 365 dias do ano, eu não posso fazer, nem levar em consideração a hora de nascimento, nem o ano de nascimento. Portanto, isso seria uma enciclopédia com 300 ou 400 volumes disso e, portanto, seria impensável fazer uma obra desse tipo. Mas, para que fique bem esclarecido, aqui está os Gêmeos e o mês de julho para os Gêmeos. Por princípio, todos estes, já vou dizer as datas, vão ter um mês bastante interessante porque vão conseguir levar a água ao seu moinho, os caranguejos. Mas há aqui alguns, apenas 3, digamos os nascidos a 11, 12 e 13 de julho de... Não, Gêmeos, eu estava a falar do signo de Gêmeos. Os 11, 12 e 13 de junho, não vejo bem a transparência. 11, 12 e 13 de junho vão ter um Neptuno, digamos, desfavorável. Por outro lado, de 14 a 21 de julho, também, de uma maneira geral, vai ser um mês que não há razão palpável, como foi o caso de alguns carneiros, não há uma razão palpável para que seja um mês negativo. Portanto, os únicos que vão ter que ter algum cuidado, porque podem estar hipersensíveis, a sensação de estarem num mundo desconhecido, a sensação de que às vezes precisam de fugir da realidade, sensação de que estão hipersensíveis e que até mais frágeis, mais contagiáveis no sentido psicológico, num dia estão bem dispostos, no outro dia estão menos bem dispostos, são apenas os nascidos entre 11, 12 e 13 de junho, isto por causa de Neptuno. Neptuno dá hipersensibilidade, a sensação de desilusão, a solidão, a sensação de estarem num mundo onde às vezes não são completamente percebidos e compreendidos por todas as outras pessoas que vivem ao seu redor. Vamos, portanto, passar para o signo de Caranguejo. Atenção que o Caranguejo é um dos tais 4 signos que pode ter alguns nativos em sofrimento, portanto, como aconteceu para alguns nativos do signo de Carneiro, como já disse, alguns nativos do signo de Caranguejo, de Balança e de Capricórnio, podem ter alguns dias de sofrimento e alguns
há alguns nativos destes signos que podem sentir ao longo do mês de julho alguma forma de sofrimento. Se for o caso, peçam ajuda, falem com a vossa família, com os amigos, desabafem, peçam um conselho a uma pessoa qualquer para que essa pessoa vos ajude a perceber porque é que eventualmente estão a passar por aquele momento mais delicado. E eu vou, por isso mesmo, dirigir-me aos nascidos entre 11 de julho e 18 de julho. Ainda é um grupo relativamente grande, infelizmente. Portanto, os nascidos entre 11 e 18 de julho vão ter Júpiter negativo, que lhes vai dar, às vezes, falta de confiança, e também Plutão. Plutão também negativo, o que dá, Plutão está aqui, Plutão negativo, o que dá a sensação de que já não apanhei este comboio, isto já não é possível, alguma sensação de última hora, de insatisfação, de querer rebentar com tudo. Peço-vos, tenham calma, façam assim uma espécie de meditação, de reflexão, etc. Nomeadamente aqueles que nasceram em 16, 17 e 18 de julho, porque os trânsitos de Plutão normalmente são muito delicados e a pessoa às vezes perde as estribeiras, a pessoa passa-se para o lado lá e pensa que já não vai dar conta da situação. Isto pode ser um engano. Ou seja, muitas vezes quando nós estamos, e eu já estive debaixo destas previsões também astrais, a pessoa tem quase a sensação de que já não consegue fazer nada na vida, mas isto é uma falsa sensação. É uma sensação porque a pessoa parece que tem um buraco no meio da vida e que não dá a volta por cima. Se vos acontecer, estou a falar agora para os 16, 17 e 18 de julho, se vos acontecer isto, se sentirem, porque nem todos vão sentir, obviamente. Porquê? Porque podem ter uma posição da Lua maravilhosa, Mercúrio, Vênus, etc. Ou ter digamos, um ascendente, por exemplo, Touro, um ascendente Escorpião, e que isto vai ajudá-los a dar a volta por cima. Mas, como digo, os 16, 17 e 18 de julho podem estar mais fragilizados. Se na vossa família ou nos vossos amigos há pessoas nascidas a 16, 17 e 18 de julho, estejam mais atentos. Façam-lhe mais companhia, conversem com eles, obriguem-nos a falar um bocadinho mais, o que é que está mal, o que é que está bem na vida deles. Por outro lado, os 12, nascidos a 12, 13, 14, 15, 16 e também 17, podem estar um bocadinho mais desanimados. Portanto, cá está, os 16 e 17 estão com dois planetas, tanto Júpiter como Plutão. Portanto, Júpiter normalmente, quando nos desafia, tira-nos a fé na vida, a sensação de que somos donos e senhores da nossa própria existência. Portanto, estes nascidos entre 11 e 17 de julho podem sentir que não estão com o comando completo na sua existência, há coisas que não estão a correr bem, uma situação legal, uma situação jurídica, falta de fé, um projeto que não se realiza, e isto pode deixá-los mais delicados. Por outro lado, e em oposição, os nascidos a 2, 3 e 4 de julho, como podem ver, vão ser ajudados porque há um mais, por Urano. Portanto, notícias, grupos, situações de mudança que podem até aligeirar e melhorar as suas vidas. Por último, queria só também chamar a atenção para os nascidos a 20, 21 e 22 de julho. E eu dizer porquê. 20, 21 e 22 de julho, porque o Saturno é um planeta que não tem muito a ver com os caranguejos. O Saturno é o planeta da solidão, da frieza, da sensação de abandono, de solidão, de dificuldade de obtenção de conquistas na vida. Vai perturbá-los, vai poder deixá-los mais sós, desamparados, etc. Os caranguejos gostam muito de proteger os outros. Portanto, se calhar, chegou à altura dos outros, a quem os caranguejos normalmente protegem, chegou à altura dos outros que conhecem caranguejos nascidos a 20, 21 e 22 de julho, de os ajudar. Porquê? Porque eles estão com um Saturno contra, e isto vai fazê-los mais frágeis, vai torná-los mais frágeis, vai torná-los com a sensação de que os caranguejos estão sós e abandonados, etc. Eles vão precisar mais dos amigos, da família, daqueles que estão à sua volta para recuperar destes problemas possíveis. Isto não será para todas as pessoas nascidas de 20 a 22 de julho, mas muitas delas, penso eu, que me estão a ouvir, que vão poder concordar comigo. Por outro lado, há um grande número, mais de metade, muito mais de metade,
dos caranguejos que vão ter um mês relativamente razoável e, portanto, digamos que o mês de julho para eles, vou dizer quais são os mais beneficiados. De 22 de junho, os nascidos de 22 de junho a 1 de julho, depois os de 5 de julho a 10 de julho e também os de 19 de julho, porque estão ali entre dois grupos difíceis, mas especialmente os de dia 19, por princípio, se calhar não vão ser muito castigados. Espero que assim seja. E neste caso vamos já passar para o signo seguinte, que é o signo de Leão. Ora bem, eu como digo, isto são fotocópias das tabelas que vêm ali no livro. Já falei, já expliquei como é que elas são obtidas. Elas são obtidas através de 7.000 e tal cálculos que eu faço, que têm a ver com a posição de Júpiter, aliás, que são os planetas que eu falo aqui, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e Plutão. E de que maneira é que esses planetas afetam as várias pessoas do mesmo signo, porque afetam de uma maneira diferente as diferentes pessoas do mesmo signo. No caso do Carneiro e daquele acontecimento super trágico que todos nós acompanhámos há uns dias atrás, obviamente nem todos os carneiros estavam sob esta tensão absoluta e absurda, portanto, só apenas há alguns nascidos em alguns dias. Bom, quanto aos nativos de Leão, de uma maneira geral, a coisa está bem. Se virem, os nativos de Leão, no mês de julho, isto é o mês de agosto e o mês de setembro, mas isto farei na sua altura de vida. Os nascidos, portanto, os nascidos sob o signo de Leão, ao longo do mês de julho, grande parte deles, se não quase todos, vão estar numa época bastante mais favorável do que outros, que já falámos anteriormente. Por exemplo, o caso dos caranguejos, que alguns deles vão estar bastante mais fragilizados. O caso dos leões não vai ser assim, com aqui uma pequena exceção, que vão andar muito mais nervosos, inquietos e se calhar um bocadinho mais pessimistas. Os dia 23 de julho, atenção, protejam as pessoas nascidas a 23 de julho, porque elas vão sentir com o peso da vida um bocadinho mais pessimistas, abandonados, sozinhos. Cá está o mesmo planeta, é o tal Saturno, que tinha também afetado alguns caranguejos. E também os nascidos a 2, 3 e 4 de agosto, porque é um período com situações inesperadas que os vão enervar. Que vão trazer, se calhar, tensões, enervamento, tensão alta, coisas inesperadas. Tenham calma, respirem fundo, não acelerem se estão a conduzir, não percam, não se deixem dominar pelo nervosismo, porque é natural que assim se sintam, porque o Urano normalmente acelera o nosso ritmo de vida e pode trazer às vezes pequenos acidentes, cortes, pequenos acidentes, a pessoa parte qualquer coisa, mesmo em casa, algumas coisas podem se queimar, alguns aparelhos podem estourar, porque há uma energia, há um clima energético que tem a ver com o Urano, que está acima da média e que vai trazer se calhar alguns pequenos problemas para resolver aos nascidos a 2, 3 e 4 de agosto. Há uma pessoa da minha família que nasceu justamente dia 4 de agosto, vou ter que telefonar para avisar. Portanto, em suma, os 23 de julho, os leões de 23 de julho, 2, 3 e 4 de agosto, são os únicos que de algum modo vão estar um bocadinho mais na berlinda, portanto um bocadinho mais fragilizados. De uma maneira geral, todos os outros vão, mal ou bem, dar a volta por cima e ter mais capacidade de se levantar, de dar o passo em frente, de lutar contra estas adversidades que vão poder apresentar, sentir nas suas vidas. Porque, justamente, e eu agora faço aqui uma referência, porque há aqui um grande grupo bastante positivo e há outro grande grupo bastante positivo dos nascidos de Leão. Vamos, portanto, ao signo da Virgem. No caso do signo da Virgem, é bem mais positivo do que negativo. São apenas e só os nascidos 13, 14 e 15, aliás, vou já anotar, porque o Neptuno, que é um planeta das distrações, mas o Neptuno é o planeta da confusão, da desordem, da desorganização. E se há coisas que os virgens sofrem é justamente com isso. A confusão, a desordem, a capacidade de não controlar as situações. Pois bem, os nascidos a 13, 14 e 15 de setembro, não sei se é o teu caso, mas pronto,
têm o Neptuno contra, portanto, têm que ter uma sobredose especial de organização, de paciência, para poderem dar a volta por cima e não sofrer com estas situações. Portanto, de uma maneira geral, são apenas em julho. Não é um mês muito delicado, de uma maneira geral, não é? Para os nascidos de Virgem. Depende do ascendente. Como já disse aqui, ascendentes de Balança, ascendentes de Capricórnios, Caranguejos, podem estar um bocadinho mais fragilizados ao longo deste mês de julho. Mas, de uma maneira geral, só os 13, 14 e 15 de setembro podem andar mais sensíveis, mais piegas, mais chorões, mais desiludidos, mais com a sensação de que o mundo não gosta deles e a sensação de que estão no mundo à parte e que só lhes apetece é fugir para não enfrentar algumas situações. Pelo contrário, aqueles que até vão ser muito mais poderosos e com muito mais força e para vencer as adversidades e dar a volta por cima são os 16, 17 e 18 de setembro. Para eles, os meus parabéns. Porquê? Porque Plutão está muito positivo para eles, o Júpiter está muito positivo e quando Plutão e Júpiter se juntam, mesmo que a pessoa tenha a sensação de que já não consegue fazer nada, há uma mão do destino, há aqui uma situação bastante positiva que pode vir em seu socorro e ajudá-los. 16, 17 e 18 de setembro vão ter capacidade de regenerar, mudar, transformar uma situação adversa ou que tem sido adversa ao longo dos últimos meses. Também facilitados e, portanto, positivos, com energias positivas, estão os nascidos a 20, 21, 22, 23 de setembro, porque o Saturno está a seu favor, vão se tornar mais organizados, mais sóbrios, vão só dar importância e trabalho e valor àquilo que realmente interessa e isto vai fazer a diferença e vai fazê-los obter resultados até a médio e a longo prazo de tudo aquilo que investirem neste mesmo momento que estamos a falar. Portanto, aquilo que semearem no mês de julho, é o teu caso, aquilo que semearem no mês de julho, tu és Balança, mas tens qualquer coisa de Virgem que eu sei. Portanto, aquilo que os virginianos de 20 a 23 de setembro semearem ao longo deste mês vai poder dar grandes frutos ou bons frutos a médio e a longo prazo. Também estão de feição os 3, 4 e 5 de setembro, porque o Urano está a favor. Estejam atentos a notícias, mandem currículos, vão à internet, descubram que podem vir notícias, coincidências, coisas favoráveis para as vidas dos nativos de Virgem, nascidos a 3, 4 e 5 de setembro. Todos os outros estão dentro de uma maré bastante positiva, portanto, não vale a pena entrarmos em pormenor, porque todos os outros têm mais do princípio ao fim. Só os que não estavam com essas, digamos, com essas predisposições gerais são aqueles que eu falei. Chegamos a Balança, e Balança é outra vez, como o Carneiro, como alguns caranguejos, um dos signos talvez um bocadinho mais castigado ao longo deste ano, mas só alguns. Eu diria que só os nascidos, e ficam já avisados, os nascidos entre, assim grosso modo, entre 15 e 23 de outubro. Portanto, ou seja, no princípio da Balança não têm problemas. O que eu chamava a atenção são sobretudo os nascidos entre 15 e 19 de outubro. Já vou explicar porquê. E também os de 21, 22 e 23 de outubro, por razões diferentes, podem também ter um mês um bocadinho mais problemático, delicado. Porquê? Vou já explicar por isto. Vou já falar destes. De 21 a 23 de outubro estão à espera de respostas de situações que se realizem, que se possam ultrapassar, e talvez isso ainda não possa acontecer ao longo deste mês de julho. Portanto, os balanças de 21 a 23 de outubro estão, digamos, com limitações. Não se esperem, peçam ajuda, desabafem com os outros, porque vão sentir-se mais sós e mais incompreendidos do que talvez o resto dos outros nativos da Balança. Por outro lado, os nascidos entre 15 e 19 de outubro, mas com mais força, eu diria, os 17, 18 e 19 de outubro, não desesperem, porque
É possível que seja um mês com dificuldades. Já alguns meses anteriores eles sentiram um clima de dificuldades, de incapacidade, de limitações, problemas pessoais, profissionais ou de saúde, a sensação de que não estão a dominar os acontecimentos da sua vida, mas isto é um assunto que vai passar a médio ou a longo prazo. Não posso dizer que já para o mês seguinte, porque em agosto ainda há aqui situações delicadas, se calhar para os 16 e 17 de outubro, mas eu ainda falarei nisso no princípio do mês de agosto. Portanto, de uma maneira geral, sobretudo os nascidos a 17, 18 e 19 de outubro, têm que ter um cuidado especial, não se deixarem ir abaixo, distraírem-se, fazerem coisas que gostam mais para que pelo menos tenham algum prazer, porque as circunstâncias da sua vida, da vossa vida, podem não ser as melhores. Aqueles nascidos a 15, 16 vão estar se calhar só apenas, espero que sim, mais desanimados. Todos os outros, desde 24 de setembro até 14 de outubro e os de 20 de outubro, estão bem, aparentemente. Vênus é o seu planeta, do seu signo, vai dar-lhes, digamos, a ajuda necessária para que o mês de julho seja um mês bastante interessante. O mesmo se passa com os nativos de Escorpião. Como podem ver, para o Escorpião eu também fiz os cálculos todos. Portanto, signo de Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro. Ora, o mês de julho, como veem, só um é que está aqui negativo. Mais, também está aqui. Pronto, há aqui 3 nascidos. Eu já vou dizer os dias, 3, 4 e 5 de novembro, podem andar um bocadinho mais angustiados e com algum medo, mais nervosos, mais inquietos. De resto, todos os outros, até ao fim, por princípio, melhores uns, menos bem outros, vão dar a volta por cima. Portanto, a chamada de atenção vai sobretudo para alguns nascidos, não alguns, não todos, mas alguns nascidos no dia 24 de outubro, podem andar mais pessimistas, com a sensação de que nunca mais acaba este período difícil. Mas se calhar está quase, porque no próximo mês, sobretudo estes de 24 de outubro, se calhar em agosto, já vão sentir que as coisas já vão ser aligeiradas em agosto e em setembro. Portanto, esta sensação que vão sentir agora em julho é talvez passageira, espero que sim. Também mais fragilizados são os 3, 4 e 5 de novembro. Porquê? Porque andam mais inquietos, mais nervosos, se calhar com mais dificuldade de descansar, de dormir, com dores de estômago, com sensação de nervosismo e de inquietação. Pelo contrário, estão aqui muito favorecidos. Ora bem, quem são os mais favorecidos? São os nascidos entre 13 de novembro e 18 de novembro e entre 20 e 22 de novembro. Isto porquê? Porque, como eu estou aqui a assinalar, há aqui planetas muito positivos. Júpiter está a ajudar, Neptuno está a ajudar, Plutão está a ajudar, Saturno está a ajudar. Portanto, são vários planetas a ajudar de maneira absolutamente diferente, cada um da sua maneira, estes nascidos sob o signo de Escorpião. Portanto, parabéns. Por princípio, se há situações para ultrapassar, por princípio é um bom mês para lutar por essa vitória, por essa guerra, por essa capacidade de dar a volta por cima. Recorde, de 13 a 18 de novembro, têm mais capacidade do que todos os outros escorpiões de dar a volta por cima. Também os nascidos a 20, 21 e 22 de novembro têm mais capacidade de dar a volta por cima. Porquê? Porque vão ter mais força, segurança, estabilidade, persistência, disciplina. E isto vão ser as palavras ou as atitudes que vão levar ao êxito. Portanto, os outros, de 25 de outubro a 2 de novembro e entre 6 de novembro e 12 de novembro, por princípio, vão estar relativamente bem. As características de Escorpião serão absolutamente necessárias e suficientes para darem a volta por cima. Vamos, portanto, ao signo de Sagitário, que está muito beneficiado ao longo deste mês de julho. Basta dizer que apenas e só os de 13, 14 e 15 de dezembro é que estão aqui com um sinal mais delicado. Portanto, reparem, Sagitário, mês de julho, tudo positivo, menos estes, 13, 14 e 15 de dezembro. E depois, por princípio, também positivo. Quando há só o sinal mais
E não há nenhum planeta associado. Isto quer dizer o quê? Que é a grande parte dos sagitarianos. Quer dizer que as características naturais destas pessoas, otimismo, jovialidade, dar a volta por cima, vão ser as palavras de ordem para que eles consigam alcançar a vitória. Os nascidos a 23 de novembro vão estar muito positivos, vão poder fazer planos a longo prazo, é uma altura ótima para fazer planos, para ver o que é que eu tenho, o que é que eu gosto, até onde é que eu posso ir. Portanto, vão estar mais realistas, mais disciplinados e com capacidade de fazer planos a longo prazo. Infelizmente, apenas só os 13, 14 e 15 de dezembro vão andar mais desanuviados, mais desiludidos, mais confundidos, podem se enganar, podem se perder, podem ir a querer, se calhar numa estrada, num sítio, não têm mapa, ficam às aranhas. Porquê? Porque o Neptuno dá sensações da pessoa estar perdida, da pessoa não ter a melhor capacidade de dominar a sua própria existência. Todos os outros, ou seja, 24 de novembro a 12 de dezembro e entre 16 de dezembro e 21 de dezembro, por princípio, vão estar num período bastante positivo. Este julho não me parece grandemente negativo. Queria só chamar a atenção para vários pontos que costumo lembrar nestes diretos. É que temos um canal do YouTube à vossa disposição. Neste momento penso que já estão várias centenas, penso que perto ou aproximadamente 700 vídeos no nosso, mais 750. 750, dá aqui o realizador a dizer, porque é ele que os põe lá é ele que os arquiva lá no canal. 750 vídeos feitos nos últimos 2 anos. Penso que feitos, editados e reeditados e preparados nos últimos 2 anos. Portanto, isto quer dizer que é um por dia, mais ou menos. Porque em 2 anos são 300, são 700 dias, são 700 e tal vídeos. Portanto, mais que um. A média é mais que um vídeo por dia. Isto é trabalho. Muito obrigado. Os nossos agradecimentos aqui ao nosso realizador de serviço, o Francisco. Ele está cá a estudar em Lisboa e, portanto, disponibilizou-se para me ajudar a desenvolver este canal no YouTube. E obviamente que temos aqui uma série de fatores que eu gosto de lembrar. Há os grupos Selfie Astral, que são as pessoas que no fundo veem estes lives, estes vários tipos de diretos que eu faço. Tanto faço diretos sobre previsões, como às vezes para falar, e como vou falar em breve outra vez de pessoas muito famosas e de casos mais e menos difíceis. Já falámos aqui de casos, por exemplo, como a Princesa Diana, falámos dos Papas, falámos de pessoas que todos conhecemos, para que possam ver até que ponto há que a astrologia, através do mapa astral só com a hora de nascimento, nos pode, digamos, como que perceber as pessoas e até adivinhar aquilo que lhes vai poder passar ao longo da sua própria existência. Temos as previsões. Como? Ou para além das pessoas, também não, tem o coronavírus. As pessoas também têm capacidade de fazer o seu horóscopo. Se tiverem a sua dia, hora e local de nascimento, podem entrar em contato connosco. Não é muito fácil porque eu estou cheio de trabalho. Tenho imensas pessoas a telefonar e a marcar consultas, mas sinceramente isto é um período extremamente trabalhoso, em que eu tenho de trabalhar o dobro ou o triplo daquilo que já trabalhava, e eu adoro trabalhar, mas mesmo assim tem sido muito difícil. Obviamente que há aqui um grupo especial de amigos diletos do YouTube, que são no fundo como é que se chamam? Os membros do canal. E esses membros vão ter, digamos, vantagens. Eu vou fazer, como já está prometido, alguns contactos mais diretos com eles, são os primeiros a ver, vão ter algumas vantagens naturalmente, porque eles são aqueles que no fundo nos vão ajudar também a fazer este trabalho, a mim e sobretudo ao Francisco, para que possamos fazer um bom trabalho. E portanto esses vão ter direito aqui, vão ter direito a fazer algumas perguntas, a aprender um bocadinho de astrologia online, vou fazer se calhar algumas videochamadas para eles em especial, para poderem tirar até algumas dúvidas, sobretudo da astrologia, porque é aquilo que eu mais gosto de fazer. Gosto de fazer consultas, mas sobretudo gosto de ensinar a astrologia. Bom, os livros e as previsões temos visto. Agora, a única coisa que vos peço é partilhem, porque neste direto eu estou a fazer uma série de informações que não sublinhei tanto nos outros. Portanto, se reparem, aquelas pessoas que eu disse e que chamei a atenção,
Carneiros, caranguejos, balanças e agora os capricórnios, que eu vou falar. Se eu falo com especial cuidado de alguns deles, vejam se na vossa família, se nos vossos amigos, há pessoas nascidas nestes dias. Porque aquilo que aconteceu de trágico e aquela tragédia terrível que se passou nos últimos dias, justamente foi com uma pessoa que estava justamente dentro de uma, digamos, uma tensão astrológica que às vezes nós ficamos com a sensação que já não conseguimos sair dali. E isso é que é o pior, porque a pessoa desespera e a pessoa acaba por não ter, digamos, fé na vida, confiança em si, na vida, na família, na casa, na família, no trabalho, e fica com a sensação de que a vida não tem sentido. E, atenção, que aquelas pessoas que vivem à volta destas pessoas que eu vou dizer agora, nomeadamente para o Capricórnio, já avisei para o Caranguejo, podem voltar para trás e ver caranguejos, carneiros e se calhar também alguns balanças, sobretudo para eles, aqueles que eu disse, cuidado com os nascidos entre tal e tal, tenham um pouco mais de atenção a essas pessoas, porque elas podem estar em sofrimento. Elas às vezes não dizem que estão em sofrimento, sobretudo, por exemplo, no caso dos Capricórnios. Os Capricórnios não gostam de se queixar. Portanto, e fica já aqui o aviso. Os Capricórnios nascidos entre 14, 15 e 16 de janeiro podem, se calhar, estar em sofrimento e as pessoas não darem conta. Portanto, se conhecerem ou se tiverem pessoas, amigos ou de família, nascidos a 14, 15 e 16 de janeiro, eles precisam de ajuda. Eles precisam porque estão com a sensação de que não estão a dominar a vida como gostariam. Por outro lado, mas esses são os mais delicados. Também, vamos lá, eu chamaria a atenção dos 18, 19 e 20 de janeiro, porque é possível que as pessoas que conheçam Capricórnios nascidos a 18, 19 e 20 de janeiro possam não se dar conta que eles também estão a sentir-se isolados, incompreendidos, hipersensíveis, taciturnos, solitários, incompreendidos, e se calhar cabe-vos a vós dar um pouco mais de ajuda e perguntar-lhes o que é que se passa, falar com eles, não os deixar sozinhos, ajudá-los a desabafarem, porque, vou repetir, 14, 15, 16 de janeiro e 18, 19 e 20 de janeiro podem, talvez, estar a atravessar momentos delicados e os Capricórnios não gostam de se queixar. Eles normalmente são fortes, dão uma imagem de forte para os outros e não gostam de se queixar. Portanto, atenção, se tiverem amigos ou familiares nascidos nestes dias, vão até ao pé deles, perguntem-lhes, indaguem, perguntem-lhes se está tudo bem, se não está, se precisam de ajuda, porque às vezes as pessoas não gostam de ter ajuda e os Capricórnios não gostam mesmo. Só mesmo quando estão desesperados, em crise, é que gritam. Quando gritam. Bom, aqueles que vão ser ajudados, pelo contrário, os capricornianos, obviamente, que vão estar mais beneficiados. São 1, 2 e 3 de janeiro. Os nascidos nestes 3 dias até vão ter a sensação de que gostam de renovar, melhorar, mudar, transformar, libertar-se, renovar a vida. Portanto, para eles até vai ser um mês bastante interessante. Para todos os outros, 22 de dezembro a 31 de dezembro e entre 4 de janeiro a 10 de janeiro e também os de 17 de janeiro, que estão aqui entre dois grupos difíceis, mas talvez eles escapem. Portanto, todos estes vão ter provavelmente um mês de julho bastante satisfatório e com mais ou menos diplomacia, mais ou menos como é que eles têm? Disciplina, perseverança, rigor, realismo. Com isso, que são as tais características do Capricórnio, eles vão dar a volta por cima. Chegamos por fim aos Aquários e, como veem, eu agora, Aquários e Peixes, eu vou falar mais devagarinho para não dizerem que eu, quando chego aos dois últimos signos, que despacho tudo eito. Não é bem assim. Portanto, de uma maneira geral, os aquarianos, eu só tenho aqui uma pequena chamada de atenção, que são os de 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro. A explicação está aqui à vista. 30, 31 de janeiro e 1 de fevereiro tem aqui o menos, os aquarianos. E o que é que quer dizer o menos? O é o planeta do Urano, e Urano é o planeta do próprio Aquário. Portanto, isto quer dizer o quê? Quer dizer que estes nativos de Aquário podem andar mais irritáveis, mais tensos,
mais pressionados, mais instáveis, mais impacientes, se calhar com a tensão mais alta, cheios de nervos, e isto não lhes vai trazer grandes benefícios. Antes, pelo contrário, isto vai trazer-lhes tensões, insatisfações, lutas interiores. Portanto, têm que arranjar uma maneira de um escape, qualquer coisa que lhes dê prazer, criatividade, sensibilidade, música, meditação, para lhes devolver alguma tranquilidade. Os outros todos. Aqui por acaso, 21 de janeiro, esqueci. E isto tem uma razão. É que os de 21 de janeiro, como veem, têm aqui um Saturno negativo. E Saturno negativo dá a sensação de incompreensão e de impotência. Talvez estes aquarianos, dia 21 de janeiro, possam estar com a sensação de que estão a ser limitados, não lhes estão a dar a imagem e a competência e o valor que eles merecem, não lhes estão a dar a atenção que eles precisam e, portanto, a sensação de que não lhes estão a reconhecer o seu real valor. Todos os outros, nomeadamente entre 22 de janeiro e 29 de janeiro, e os nascidos entre 2 de fevereiro e 19 de fevereiro, que são praticamente todos, por princípio, têm um mês de julho bastante animador, de uma maneira ou de outra, com as melhores características de Aquário. Aquário é criativo, inventivo, energético, gostam de trabalhar em grupo, gostam de fazer coisas em grupo. Se tiverem que estar confinados, falam pelo telefone, videoconferência, computadores, trabalhos, teletrabalho. Através disso eles vão dar a volta por cima, porque parece-me um mês bastante mais positivo. Quanto aos peixes, eu só tenho boas notícias para os peixes. Pois claro. Ora bem, vamos ver quem é que são. Desde o princípio, desde 20 de fevereiro até 20 de março, eu só tenho aqui sinais mais. Reparem. Vejam se não é verdade. Peixes. Mais, até ao fim. Só que há uns que estão em grande vantagem. São estes. 14, não. Já vou ver. De 11 a 20 de março. São os que estão em grande vantagem. Já vou explicar porquê. Alguns, e eu vou já explicar, 29 de fevereiro. Os que nasceram 29, porque há anos em que não há 29 de fevereiro, mas 29 de fevereiro, 1 e 2 de março vão ter o Urano a favor. Notícias, encontros, coincidências vão se calhar trazer coisas muito giras e muito bonitas e diferentes ao longo do mês de julho. Por outro lado, os nascidos entre 11 de março e 20 de março são dos mais beneficiados de todos os signos. Reparem, temos aqui uma grande confluência astral. A partir de 11 de março, temos Júpiter, Plutão, temos Neptuno, temos Saturno. Diferentes planetas vão ajudar de diferentes maneiras os nativos de peixes nascidos entre 13 e 20 de março. Estamos entendidos? Portanto, e de que maneiras são estas? 11, 12 e 13 de março é o Neptuno. Neptuno é intuição, sensibilidade, musicalidade, inspiração. Isto vão ser as suas ferramentas para dar a volta por cima ao longo deste mês. Os 14, 15 e 16 de março vão ter o Plutão a favor. E o Plutão a favor vai-lhes dar uma força, uma concentração, vão levar tudo a eito. Plutão é o planeta do poder, da concentração, da paixão. Portanto, não lhes vai faltar nada disto para poder vencer as adversidades. Os nascidos a 17, 18, 19 e 20 de março vão ter Saturno a favor. Portanto, disciplina, persistência, realismo, que às vezes, como todos sabemos, os peixes são um bocadinho idealistas. Pois bem, os nascidos a 17, 18, 19 e 20 de março, este mês não vão estar super idealistas. Eles vão juntar o idealismo dos peixes à capacidade de realizar que lhes vai ser dada, conferida por Saturno, que é um planeta do rigor, é um planeta da realização, é um planeta da firmeza, da realização, do êxito e da realização, sobretudo a nível até profissional. Portanto, vai ser um bom momento para fazerem planos a longo prazo. Bom, sobram quem? Aqueles que vão ser média ou muito positivamente influenciados
que no fundo são os de 20 de fevereiro a 28 de fevereiro e os nascidos entre 3 de março e 10 de março. Para eles, as características de peixe já lhes vão bastar para dar a volta por cima. Sensibilidade, intuição, sexto sentido, capacidade de inspiração, musicalidade, capacidade de meditação, ajudar os outros, vai ser a maneira de darem a volta por cima ao longo deste mês de julho. Portanto, o que é que nós fizemos hoje aqui? Fizemos uma passagem bastante mais rápida do que habitualmente pelos 12 signos. Infelizmente começámos por um assunto bastante que me incomodou a mim, incomodou com certeza centenas ou milhares de pessoas neste país. Fomos todos acordados por notícias muito desagradáveis relativamente a pessoas que nós admiramos e a minha tentativa foi de explicar que de algum modo ninguém tinha adivinhado isto, mas essas pessoas, ou essa pessoa, neste caso, este ator português, estava de facto, já os cálculos estavam feitos desde o ano passado, aliás, isso está aqui, e aliás retomo e relembro aqui, quem tiver alguma dúvida, basta ver na página 23, a página 23 do livro, se tiverem o livro convosco, e se quiserem ler, leiam na página 23 o que é que eu escrevi justamente sobre este ator a quem aconteceu aquela fatalidade que todos conhecemos. Se quiserem também, quem tiver o livro, pode ver a tabela na página 38 e ver como é que estavam os planetas para as pessoas nascidas a 20 de Abril e vão perceber como é que, em que malhas, em que tensões, em que limitações é que provavelmente aquele espírito e aquela alma estava provavelmente muito atormentado, porque não era por acaso, sei lá, quando nós temos estes trânsitos planetários, digamos, não é fácil dar a volta por cima. Eu já passei por algumas delas e aos 20, aos 30, aos 40 anos e sei por experiência própria que não é muito fácil. Eu tenho talvez uma pequena vantagem e uma pequena sorte de ser astrólogo e às vezes quando sinto que estou num período mais complicado em que eu estou a perder o controle da minha vida e da minha vontade, do meu amor à vida, da minha confiança em mim próprio, eu vou ver o meu horóscopo e digo, epá, é o Saturno, ou é o Urano, ou é o sobretudo o Plutão. Plutão e Saturno são aqueles que normalmente mais nos retiram a vontade de viver e a vontade de lutar. Porquê? Porque quando estamos afetados por Saturno ou Plutão, nós vemos os problemas com uma dimensão incrível e real. Como se eles fossem 10 vezes maiores do que são na realidade. Nós não temos perspectiva. É como se estivéssemos no centro do vulcão e nós não temos fé, não temos confiança de que vamos sair daquele terremoto. E por isso, obviamente, e eu já tive, obviamente, como todos nós, penso que não há ninguém na vida que não passe por momentos críticos, e eu já 3 ou 4 ou 5 vezes na vida passei por momentos desses, e penso que de algum modo a astrologia, as pessoas, os amigos, a família, foram peças importantíssimas para dar a volta por cima. A astrologia foi fundamental porque quando a pessoa se sente mal e faz o seu horóscopo e vê que os planetas estão realmente contra si, contra as suas posições astrais, contra o seu mapa astral naquele momento, diz, é lá, isto tem uma razão de ser, isto não foi por acaso. Se calhar não é por acaso que eu estou a ser posto em causa, não é por acaso que eu estou em sofrimento, não é por acaso que eu tenho a sensação de que a vida não tem sentido. Portanto, deixa-me cá pensar porque é que eu estou a passar por isto. E o astrólogo tem ferramentas, obviamente, e tem amigos, e tem, digamos, a capacidade de autoanálise e de autocrítica que nós aprendemos na própria astrologia. E, aliás, quando eu dou aulas de astrologia, muitos dos alunos que me acompanham nessas aulas, às vezes estão a passar por momentos mais delicados. E eles dizem, pá, e às vezes na aula, 10, 12, 15 pessoas, às vezes temos a coragem e a abertura até para mostrar, e muitas vezes os nossos alunos mostram na aula, olha, vejam lá, se descobrem o que é que se está a passar comigo. E depois fazemos ali meia dúzia de cálculos, como eu fiz neste livro, como eu fiz naquelas tabelas que usei para falar convosco hoje, e vamos descobrir que há 1, 2 ou até 3 planetas que estão contra aquela pessoa naquele momento. Ora bem, com estes dados já podemos dar uma indicação. Se for o Plutão, temos que dar à pessoa uma perspectiva diferente, a sensação de que aquilo não acaba aqui, que aquele sismo, aquele terremoto não é o fim da vida. Se for Saturno, temos que dar-lhe a sensação, conta até 10, calma, as coisas vão passar, mas não é já.
Portanto, as coisas têm um sentido e têm uma capacidade de se ultrapassar, mas leva tempo. E porquê é que leva tempo? Porque o Saturno é o planeta do tempo. O problema é que as pessoas às vezes têm meses e meses e meses de sofrimento, e há bocado, naquele caso que nós estivemos aqui a analisar, já desde março, que aquela pessoa estava em grande sofrimento, vendo bem no horóscopo já era desde janeiro, mas sobretudo desde março, que havia aqui tensões muito graves, muito graves, muito graves, que se foram avolumando e, portanto, claro que as pessoas às vezes não têm, digamos, a capacidade de sair de si e de ver a vida e de uma maneira distante, e estão tão atormentados que às vezes, infelizmente, somos humanos, somos frágeis e todos nós às vezes precisamos de uma mão amiga, de uma palavra amiga, e é por isso que eu digo, de algum modo, aqueles que me estão a ouvir têm uma pequena responsabilidade. Todos aqueles que eu falei, daqueles dias que vão estar mais vulneráveis, os carneiros de 10 a 14 de abril, os gêmeos de 11, 12 e 13 de junho, os caranguejos nascidos entre 11 e 18 de julho, os balanças nascidos entre 15 de outubro e 23 de outubro, e os capricórnios nascidos entre Capricórnios nascidos entre 14 e 20 de janeiro. Atenção, se tiverem amigos ou família nascidos nestes dias, tenham muita atenção, estejam muito atentos, porque é possível que eles possam estar em sofrimento, e as pessoas às vezes nem sempre, quando estão nestes momentos de crise existencial, eles não gostam de dizer, e não dizem, não se exprimem, não se queixam, porque muitas vezes a nossa sociedade também não gosta, a nossa sociedade não ampara os fracos. Para a nossa sociedade o que vale são os vitoriosos, os potentes, os poderosos, os que têm êxito, os que têm beleza, os que são inteligentes, e aqueles que sofrem não se veem tão bem amados, ou quando estão em sofrimento, não se veem tão bem amados e às vezes não se sabem queixar. E como não se sabem queixar, acabam por se sentir ainda mais abandonados, mais sós e mais mal entendidos. Espero que não seja o vosso caso e espero que possam dar uma ajuda àqueles que se calhar mais precisam. Há signos que gostam de ajudar. As balanças gostam de ajudar, os aquários gostam de ajudar, os caranguejos gostam de ajudar, os peixes gostam de ajudar. Portanto, serão suficientemente... Há muitos signos aqui que podem ajudar aqueles seres que eu há bocado falei, que podem se calhar estar mais na berlinda ao longo deste mês de julho e mais fragilizados. Espero que assim não seja, e espero que assim não seja no sentido negativo. Espero que consigam dar a volta por cima e ajudar aqueles que podem estar se calhar nestas fases mais delicadas. Um bom mês para vós. Se tudo correr como nós desejamos, daqui a 15 dias vamos fazer um novo selfie direto, neste caso com outro tema. Não são previsões, são horóscopos, são coisas que podem interessar a todos. Se calhar vou voltar àquele tema que é dos nascidos no dia de transição, se são caranguejo ou se já são leão, se ainda são virgem ou já são balança, porque continuam a perguntar muitas pessoas, que aqueles que nasceram no dia de transição e que não sabem efetivamente qual é o seu signo. E podíamos incluir um pouco, falar do coronavírus, ao olhar da astrologia, atualizando. Estão-me aqui a relembrar que eu já fiz 3 vídeos, estão no nosso canal YouTube, 3 ou 4 vídeos já, sobre esta pandemia, estes problemas, estas situações, e portanto de que maneira é que a astrologia vê isto. Vê, está feito, já fui, não sendo, e eu repito aqui que eu tenho a noção dos meus limites, eu não sou investigador na chamada astrologia mundial, e tudo o que é cataclismos e coisas coletivas como as pandemias tem a ver com a astrologia mundial, que não é a minha especialidade. A minha especialidade é isto: os nascidos a 20 de abril, os nascidos a 15 de julho, os nascidos isso é que é a minha especialidade. E aí eu faço os meus cálculos e as coisas de algum modo estão mais ou menos decididas e definidas. No caso das coisas coletivas, políticas, revoluções, sismos, cataclismos, não é a minha área. Há astrólogos especializados só nessa área e por isso eu apontei, aliás, também já dei aqui dicas de muitos vídeos que foram feitos nos últimos 10 anos a alertar para possíveis problemas nos anos de 2019, 2020, que
poderiam afetar a humanidade, como já afetaram na Primeira Guerra em 2014-18, por volta de 1982, etc. As Torres Gêmeas, etc. São, de algum modo, os mesmos planetas que, ao juntarem-se, fazem uma fricção e provocam um cataclismo universal. E não é a minha área, sei um bocadinho sobre isso. Do pouco que sei, tentei fazer aqui 2 ou 3 vídeos, falei sobre este assunto. Para quem quiser ou quem ficar com algumas dúvidas, estão no nosso canal YouTube. Aliás, podemos até pôr aqui na descrição deste vídeo. Já está na descrição deste vídeo. Então, aqueles vídeos que podem ser interessantes dentro deste ponto de vista da pandemia, etc, etc. Muito obrigado a todos, que tenham um bom mês.